Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Deus abençoe você que está aí nos assistindo, que possa ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus. É exatamente você ouvir e querer obedecer. Então você dá ouvido à palavra, ou seja, se interessa pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca do Senhor. Compreendemos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a única que pode te ajudar, te salvar, mudar, sustentar, fortificar o teu espírito, a tua alma. Então é preciso que todo ser humano ele tenha essa consciência, né? Quando nós nos conscientizamos disso, nós nos interessamos, e é tudo que Deus quer. Ouve a palavra, dê o ouvido, dê o crédito, o Senhor está contigo. E isso não é um dia, é como beber água toda hora, todo tempo. Então você vai ter uma vivência, viver a palavra de Deus. A palavra vai te guiar, você vai meditar de dia e de noite. Então vai ter essa dependência da palavra. É isso que é viver a palavra, dar ouvido à palavra, guardar a palavra. Que Jesus falou muito sobre isso. Daquele que guarda a minha palavra. É quando ele diz em João capítulo 15, versículo 7. Se vocês estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, o que está dentro da palavra pode pedir para Deus que é feito. Se você estiver em mim, o que é isso? Se você estiver na palavra e a palavra estiver em ti. Se você anda conforme a palavra, verdadeiramente a palavra se cumpre em ti. Então, quem vive a palavra não vai pedir coisa fora da palavra, alguma coisa fora da palavra. Você vai pedir conforme a palavra ordena, permite. Então, entenda isso aí. É por isso que Cristo diz: se vocês estiverdes em mim, Ele é a palavra. Se você estiver na palavra e a palavra estiver em vós, ou seja, está tudo ligado. Então, tudo que pedir será feito. Porque verdadeiramente você não vai pedir uma coisa que a palavra não concorda. Você vai primeiro consultar a palavra. Você vai, pelo menos, dizer, quando pede alguma coisa, que seja feita a vontade de Deus. Não vai prevalecer a tua vontade. É o que o próprio Jesus falou quando ele queria se livrar da morte física, onde ali recebeu nossos pecados e ele ficou angustiado. Que ele diz: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Então ele disse: se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então ele se disponibilizou para a palavra. Ali como um homem que tinha que morrer. Como Cristo, ele é a palavra. Ele se entregou totalmente para a palavra dominar, fazer o que para se cumprir. Você vê que sempre ele usava essa palavra como tem que cumprir a palavra, tem que se cumprir o que foi dito sobre mim. Que eu havia de ser cuspido, humilhado,
açoitado e crucificado para se cumprir a palavra. Então é palavra se cumprindo. Não tinha como se cumprir a palavra se ele não morresse. Quando Pedro puxou a espada, cortou a orelha do soldado Malco, ele disse: Pedro, põe na bainha a espada. Como é que vai se cumprir a palavra? Então veja que é a palavra. Na tua vida, se você não permite isso, irmão, então como vai se salvar? Então é claro que a gente falha, sai um pouco da palavra, mas você não desiste da palavra. Porque a questão aí é discordar, é desistir, é ir contra. Não é a questão do cumprimento total, mas aderir, é você defender. Como diz o próprio Jesus, Apocalipse 3, versículo 8, diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então a questão aí é não negar o nome. É não negar o reino. É defender o reino, é defender o nome de Jesus, a palavra do Senhor, a Bíblia. Aquilo que ele deixou escrito, os ensinamentos do Senhor, os ensinamentos dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos aprenderam com Jesus. Então, o que eles escreveram na Bíblia não foi palavra deles, ideia deles. Ah, eu gostava de comer manga, aí eu quero que vocês aprendam a comer manga. Não, não é isso aí, irmão. Ele está falando do reino. O que está escrito aqui é de reino do céu, não é vivência humana. Então veja, nós não pregamos aqui uma denominação, ou uma religião, ou uma seita. Não é seita. Nós pregamos o reino do céu. Nós pregamos a palavra de Deus, que ela tem poder de transformar a tua vida. Em todos os sentidos, na terra e por fim a vida eterna. Tem autoridade, poder de defender a tua alma do inferno, livrar do mal, conduzir você de forma correta diante de Deus e assim ser justificado por Deus, pago a conta pelo Senhor. Só Ele tem com que pagar. Então veja que em Hebreus capítulo 2, versículo 3, diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, que primeiro foi anunciada pelo Senhor, o Senhor Jesus, e depois por aqueles que a ouviram, os discípulos de Jesus. Significa os apóstolos, não, os discípulos. Mas quem escreveu a carta aqui foi até um que não era nem apóstolo, né, que não seguiu Jesus, era o irmão dele, dois irmãos, carnal, humanamente falando. Dois irmãos que era Tiago e Judas Iscariote. Perdão, fora, esquece. Judas, não Iscariote. A gente, quando fala a palavra Judas, já vem automaticamente essa palavra Iscariote, mas perdoa, não é. Irmão de Jesus, era Judas o nome. O Iscariote é o traidor. Então veja, tem uma carta de Judas e tem a carta de Tiago, irmão de Jesus. Aí você vê outras cartas aqui, como a carta aos Hebreus, que eu falei agora há pouco, que ninguém sabe de quem, que julga-se aí que fosse de Paulo, mas tudo bem, o importante é que está escrito aqui, nos ensina fazer essa
essa transferência do Velho Testamento para o Novo Testamento, uma velha aliança para a nova aliança. Então, e tem aí o Lucas, que escreveu também, que era até um gentio, que aceitou Jesus como Salvador da sua vida, se converteu ao cristianismo e assim escreveu o Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas, né? Então veja aí, mas os apóstolos escreveram suas cartas. Pedro escreveu 2 cartas. O apóstolo João escreveu 3 cartas. O Evangelho de João e ainda o Apocalipse. Então vai vendo aí, Mateus escreveu o Evangelho. Marcos também não foi um apóstolo de Jesus, mas ele era, na época de Jesus, diz a história que ele era adolescente, dá de se entender dessa forma, mas era um discípulo. Sua mãe era discípula ali, todo mundo. Então veja, ele escreveu. Então é os ensinamentos de Jesus que está escrito nos 27 livros do Novo Testamento. Então preciso andar nessa doutrina, nesses ensinamentos dos apóstolos. Como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Fosse anunciada pelo Senhor e depois por aqueles que deram ouvido a Ele. Então o cano bíblico fechou com esses 27 livros, mas continua a revelação. É aí que está o mistério de nós mastigar, comer, nos alimentar todos os dias desse pão da vida, que se você ler 500 vezes, 1000 vezes, 6000 vezes um versículo, você tem alimento suficiente para sobreviver, para se manter na fé, na caminhada, acreditando, com lucidez, com clareza desse caminho, verdade e vida que é o Senhor Jesus. Então não precisa, não é porque você leu um versículo que você já conhece, humanamente falando você conhece as palavras, mas a ciência, a revelação, o entendimento do que significa, que isso é um alimento invisível para a alma, para o espírito e alma. Então assim como você busca água para beber, para alimentar o corpo, e o alimento sólido, você também, você vai ter que correr atrás disso, da mesma forma aqui. Você precisa correr atrás disso. Como? Vai para a Bíblia que você vê. Com oração e súplica, jejum, leitura da palavra, culto ao Senhor, com reverência ao Senhor, querendo mesmo aprender. Porque tem gente que ele lê a Bíblia para contenda, né? Ele lê para discutir com quem tem a ciência, com quem tem o entendimento, a revelação, o enigma, o mistério do Senhor. Então Paulo ele fala muito desses mistérios, né? Tem um versículo que eu sempre falo, que ele diz, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministro de Cristo, ou seja, aquele que leva o recado de Cristo, que leva a palavra de Cristo, os testemunhos de Cristo, e dispenseiro dos mistérios de Deus. Mistério, enigma, revelação, do jeito que você quiser pensar, mas não é uma coisa humana, não é um entendimento humano. É uma coisa que você tem que buscar, tem que garimpar. Você tem que adquirir isso aí, como você luta para arrumar o bandeco, o boião, a comida. Você precisa lutar para adquirir isso aqui, esse alimento espiritual.
compreender o significado, a riqueza disso tudo. Esse ouro provado no fogo do poder de Deus, no fogo do Espírito, para que a gente se enriqueça, se alimente. E vestes brancas, Apocalipse 3:18. E colírio para os olhos. Tanto você fica vestido da justiça de Deus, guardado, justificado por Deus, como você passa a enxergar, compreender aquilo que te faz mal, aquilo que é anticristo e o que é Cristo, o que é mal e o que é bem, o que é condenação, o que é salvação. Além desse ver, você tem que ter alimento espiritual, porque você vai se submeter. Se você estiver fraco, a carne vence. Se você estiver fraco espiritualmente. Porque a concupiscência, a carne luta contra o espírito contra a carne. Um se opõe ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas 5:17. Então veja que tem essa briga. Se você está bem alimentado aqui, meditando de dia e de noite, além do conhecimento de você estar entendendo, está vendo, que entender é ver o invisível, espiritualmente, você está vendo. Olho, colírio nos olhos, que é o que ele fala lá em Apocalipse 3:18. Né? Além disso aí, você está justificado, guardado com a couraça da justiça, e você tem um poder, uma armadura, arma, espada, capacete, bota, sapato do Espírito, couraça da justiça, essas coisas aí. Então você tem ainda um poder a teu favor de você vencer isso aí. Poxa, não é somente o conhecer, olha, aquilo me faz mal, mas vencer o teu desejo, que esse é que é o difícil. A concupiscência, que é um desejo desenfreado, aquele desejo que você não consegue conter, você não consegue dominar por si mesmo. Mas aí vem o poder de Deus, aí é que entra Romanos 8:26, quando Paulo diz que o mesmo Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que nos ensina o que e como convém pedir, porque não sabemos, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então Ele, nessa hora, entra o poder de Deus a nosso favor, que parece que vai nos trazer prejuízo. Largar o caminho largo e entrar no caminho estreito. Largar aquilo que me traz vantagem, me traz aí, é favorável a mim, que é a minha concupiscência, é uma coisa que eu estou vendo com meus olhos, eu estou pegando com meus olhos, o desejo é para a minha carne, aquilo lá é bom, mas me faz mal para a minha alma, para o meu espírito. Então veja, se eu comer eu morro, se eu comer eu morro eternamente, eu me afasto de Deus, eu perdo a armadura, eu perdo a visão, eu perdo todo esse vigor espiritual, todo esse contato com Deus. Então, aí Ele me convence, mas eu tenho livre-arbítrio. Não vá pensar que Deus vai te forçar tu pecar, tu fazer errado. Ou o diabo, também não. Ele não tem esse poder, não tem essa autoridade, essa autorização dada por Deus. Porque tudo vem de Deus. Ele não é autorizado a te forçar você pecar. Agora Ele apresenta o pecado. Você vê que o diabo, ele não forçou a Eva a comer a maçã. Ele convenceu a Eva a comer a maçã. Não sei se é maçã, não, a fruta lá. Então entenda aí, Ele não força o homem a pecar.
Não, ele apresenta o pecado como uma vantagem, como uma delícia, uma coisa desejável. Você vê que a Eva, ela foi convencida de tal maneira que a Bíblia diz que ela desejou. Para ela era uma fruta desejável. Então chegou ao ponto de desejar desenfreadamente, que não teve como, se passou por cima da ordem de Deus, da palavra de Deus. Então a palavra é que coloca aí esse empecilho aí, no sentido de impedir você fazer o erro, fazer o errado, porque você conhece que está errado, você sabe. Assim pode-se dizer até humanamente, no sentido de entendimento. Como Paulo diz aos Romanos, na carta aos Romanos, ele diz: pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então essa briga aí. Mas quando você está bem alimentado, você é convencido. Você dá lugar à tua luta, as tuas armas estão poderosas em Deus para lutar e vencer essa guerra aí do desejo da carne e a necessidade da alma, né? Então Paulo escreve a 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele diz: as nossas armas não são carnais, mas poderosa em Deus para desfazer as fortalezas. Desfazer as fortalezas. Que fortaleza é essa? Da parte maligna, as astutas ciladas do diabo, o poder do diabo contra a nossa vida, poder de manipular, o poder de te lubriar, tapear, enganar com uma coisa que não é real. Pode até ser real no sentido de você pegar, comer, gozar daquilo lá, mas é momentâneo, é um gozo que passa e tu fica só com prejuízo. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Ou seja, o que vai resultar desse negócio que é bom, que ele te convenceu você fazer, o caso da Eva, acabou de comer, com certeza o mundo deu um estalo aí terrível, porque mudou tudo a natureza. Mudou tudo, inclusive os homens, no sentido, ninguém sabe quantos homens tinha, que a Bíblia também não diz, mas eu não descarto essa possibilidade, que Adão já tinha filhos, não sei, não posso dizer, mas mudou tudo. Adão e Eva ali, ó, a partir de hoje vai ser diferente, tu vai ter filho, vai ter dor, o negócio vai ser diferente aí, o negócio enrolou, irmão. Então, com você não é diferente, você também vai pagar um preço, você pecou, você errou, sabendo que Deus disse para não fazer. Então eu vou ter a meu favor, quando você vê o filho da Eva com Adão, o primeiro, que é Caim, ele, quando ofereceu um sacrifício a Deus de maneira revoltante, que não queria, meio que chutando, meio que como que fosse obrigado ali pelo pai e a mãe, pela tradição, mas não que fosse por reverência ao Senhor, por gratidão ao Senhor, porque Deus recebe as coisas voluntárias, irmão. Não, eu faço voluntariamente, porque Deus é Deus, porque é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu tenho necessidade dele. É assim que Deus recebe a nossa gratidão, ou seja, ao nosso sacrifício. E ele ofereceu de forma errada. Deus não recebeu. E Deus perguntou para ele por que ele está virado.
Deus não fez nada errado para ele. Pelo contrário, ele que está dependendo de Deus. Todos nós somos assim, não adianta tu te revoltar contra Deus. Porque tu depende dele. Você tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele venha exaltar você. É isso aí, todos nós. Então, e veja aí, ele diz, por que tu tirastes? Se tu fizer o bem, não será aceito? Ou seja, se tu fizer direitinho, eu aceito, rapaz. E quem manda é eu. Tu é criatura minha. Claro que ele não disse essas coisas, eu estou aqui dizendo o que ele quis dizer. Se tu fizesse o bem, te será aceito. Mas se tu fizer o mal, o pecado está diante de ti. E o teu desejo é para ele. Está vendo? Agora, tu terás domínio sobre ele. É isso aí, irmão. Eu domino o pecado. Eu posso dominar o pecado. Com o poder de Deus. Com a palavra de Deus. Como Jesus disse para o diabo, né, eu comecei dizendo, nem só de pão viverá o homem. Ele disse para o diabo. E ele venceu ele na palavra. Então, nós precisamos da palavra. A palavra de Deus que nos dá. Eu já falei várias vezes aí, de pessoas que acham, até teve uma pessoa aí que falou nas redes sociais, e ele tem muitos seguidores aí, dizendo que o erro dos protestantes, dos crentes, é que coloca a Bíblia acima da igreja. E porque dizendo ele que a Bíblia, a palavra de Deus, é a expressão da igreja. O cara é louco, é maluco. Porque na verdade a igreja sai da Bíblia, a expressão da Bíblia, da palavra de Deus. A palavra de Deus que me faz filho de Deus, me faz salvo, me livra do pecado, me faz conhecer a justiça e o juízo, e o pecado, o que é errado diante de Deus. Então, igreja de Cristo, irmão, não é congregação cheia de gente, aquele monte de gente. Dali tem a igreja no meio deles. Igreja de Cristo, corpo de Cristo, é aquele que tem a palavra, teme a palavra, ele tem a palavra guardada. Não é que obedeça, como eu falei agora há pouco, mas ele defende, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pode rachar, não nega. Consegue fazer tudo? Não, escorrega, porque ele está num corpo de carne cheio de concupiscência, de avareza, de cobiça, de tudo, enquanto você está num corpo aí que é tendencioso a te enganar, a te levar ao erro. Mas você não é obrigado a seguir isso aí. Então você vai lutando e andando no caminho apertado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a palavra. E verdade e palavra também. Então é um caminho. Vida é a palavra também. Então caminho, verdade e vida é um andar dentro da palavra, né, que te leva à vida. É uma verdade que te leva à vida, te leva à salvação. Então veja que essa necessidade aí, não tem como você fugir disso aqui. Então você vê que você defender esse reino, pelo amor de Deus, não fique falando mal dos pregadores da palavra de Deus. Seja homem, seja mulher. Paulo diz, não desprezais as profecias.
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo ali 19, mais ou menos por ali. Aí o outro versículo, ele diz: ouvi de tudo, retei o bem. Se tiver alguma coisa de homem, alguma coisa que não é para ti, que tu nem sabe se é, para quem é, larga para lá, pega o que é teu. Se eu vou num grande chácara, tem manga, tem siriguela, tem banana, tem aí goiaba. Aí eu vou pegar o que eu gosto. Vamos dar pra cá, goiaba, eu gosto de goiaba. Me dá goiaba. Eu vou pegar siriguela se eu não gosto de siriguela. Então cada um, irmão, tem uns que gostam de feijão. Outros não, pau come só arroz. Outros não comem farinha, outros comem farinha. Uns gostam de peixe, outros gostam de frango, outros gostam de carne de boi, de carne de porco. É assim. Não adianta você querer discutir esse tipo de coisa aí. A palavra de Deus é exatamente assim. É um corpo. Eu não posso pegar uma luva para colocar no meu olho. Eu boto o óculos no olho, mas o óculos não dá certo para a mão. Então é um negócio assim que você tem que entender as coisas. Nós somos um corpo, está aqui os membros, mas nem todos são igual. Então a palavra de Deus supre tudo isso. Assim como os alimentos suprem toda a vontade de toda a humanidade, a palavra de Deus supre também. Não despreze as profecias. O que está dizendo? Não despreze a palavra, rapaz. Quem está pregando a palavra, presta atenção. E aí você faz a sexagem, você busca a conhecer a palavra de Deus. O conhecimento para exatamente fazer a sexagem, a separação daquilo que é bom e daquilo que não presta. Aquilo que é heresia ou coisa de homem, de religião, de tradição, de qualquer coisa que seja da terra humana. Aí você tira fora o diabólico, rebola para lá, fica com o que é bom, rapaz. Mas não adianta estar falando mal, perseguindo, que você se torna um anticristo. Aí eu posso até usar aqui uma palavra, um pequeno anticristo. Porque vem o anticristo com força total, com toda a eficácia de Satanás. Está escrito em 2 Tessalonicenses. Toda a eficácia do diabo, com engano de prodígio de mentira. Ele vem com isso aí. Aí você se torna um obreiro dele, um seguidor de anticristo. Então você é um pequeno anticristo, como nós somos pequenos cristos. É assim, irmão. Não despreze as profecias, ouvi de tudo, retendo o bem, que é reter, guardar, gravar, colocar no teu HD, bota aí, isso que é bom, e vai aprendendo, aí você vai aprendendo. Tem coisa que você ouve hoje que acha que é até errado, depois você descobre que não é. Ah, rapaz, não é que está aqui, não está errado não, está certo. E tem coisa que você pensa que está certo, mas aí depois você vai descobrir que está errado esse negócio. E eu, pior que já falei, rapaz, que estava certo, agora, mas diz que não está. Porque é um aprendizado. Você, como humano, deve ter feito coisa que hoje você não faz mais. Você diz, poxa, eu fiz aquilo lá, estava errado. Mas como eu era menino, eu era mais moço, e não tinha muito juízo, e não tinha experiência humana, eu acabei fazendo, mas está errado. Até pede perdão para quem fez alguma coisa errada. Às vezes, você reconhece o erro. Aí Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Nesse sentido, você vê que Paulo escreve aos Gálatas dizendo que ele era extremamente
extremamente zeloso no judaísmo, na tradição dos pais dele. Pensa no negócio. Mas ele depois reconheceu que estava errado. A maneira, não era porque ele não reconhecesse Deus. Ele fazia perseguir os cristãos, pensando que estava fazendo um serviço a Deus. Depois ele descobriu que ele estava totalmente errado e quem estava certo eram os cristãos. Aí já foi o inverso. Então veja, ele passou de perseguidor para ser perseguido. Então, entenda que você vai ter uma caminhada com Deus. Caminho, verdade e vida no final. Ninguém vem ao Pai. Jesus não disse vai, não. Ele disse vem ao Pai, se não for por mim. Porque o Pai estava nele. Ele mesmo disse. Então veja aqui, irmão, que essa necessidade desse aprendizado, de você andar com o Senhor. Aprender. Se interessar. Veja que se você não for no restaurante ou você não fizer comida para comer, tu vai morrer de fome. Primeiro tu tem que trabalhar para comprar ela. Arrumar, de alguma forma tem que arrumar esse alimento para comer. Aí tu tem que fazer. Tu tem que, se não fizer, mas tem que arrumar dinheiro para comprar ela feita. Aí quer dizer que o pão da vida você acha assim, rebolado no meio da rua, jogado de qualquer jeito? Não é assim. Então tem que ter esforço. E de maneira correta. Quando Paulo diz para a gente reter o bem, examinar, para mim examinar eu tenho que conhecer a palavra. Como é que eu vou examinar se está dentro da Bíblia ou não, se eu não conheço Bíblia? E as pessoas têm uma mania de deixar, não, vou chegar no céu só na manhã. Vai para o inferno, não, para o inferno é que vai assim, de qualquer jeito. Porque você vai ter que... Já pensou se tu não procurasse alimento saudável para tu comer, assim, no sentido de que não faz mal? Aí o que tu comprar, o que tu visse tu comesse, aí tu ia comer veneno de rato. Tudo enquanto tem muita coisa para vender, que é veneno, esses venenos de matar mato, ia comer qualquer coisa. É bonitinho, tem até um veneno aí, parece leite ele, assim, leite em pó, que mata tudo, para matar mato. Aí você ia comprar aquilo ali e comer. Não ia perguntar se era alimento ou não era. Então Paulo diz, examinai tudo retendo o bem, obstei-vos de toda a aparência do mal. Ou seja, você se abster, você fugir, você se separar da aparência. Não é do mal que está falando. O mal você já vê logo, é mal, sai fora. Não, da aparência, pode que seja. Tu está entendendo a situação? É sério. Aí então, quando você faz isso, você tem esse zelo, esse cuidado, Deus é contigo. Não tem como não ser. Ele é fiel. Se nós formos infiéis, Ele continua fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então veja aí, eu vou deixar aqui uma palavra, que eu não li ainda a palavra aqui. Provérbio capítulo 22. Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei Salomão, né? Capítulo 22, o versículo 17, que diz assim: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência.
Quem é minha ciência? Deus. A ciência é do Senhor. O entendimento, o mistério para entender as coisas de Deus. Aí aplica o teu ouvido, inclina o teu ouvido às palavras dos sábios. Quem é esse sábio? É os que estão na universidade? Não. É os que pregam a palavra de Deus de verdade, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Você vê o que Jesus disse para Nicodemos? Rapaz, tu é um príncipe de Israel e não sabe isso que eu estou te falando? Que era príncipe, ele estava falando de Israel, ele não falou, tu é um príncipe aqui, rapaz, nessa região. Ele falou, tu é um príncipe, é um rei, pode dizer assim, uma pessoa que domina o judaísmo, rapaz. Os ensinamentos dos profetas, de Moisés e tudo, e não sabe o que eu estou dizendo? É isso que ele estava dizendo. Um príncipe da lei. Aí você vê aí que ele chamando a atenção de uma pessoa que era sabido, e até dentro da Bíblia mesmo. Mas não estava entendendo o que ele estava dizendo. Porque ele tinha ali o judaísmo uma coisa natural, uma coisa religiosa, tradicional. Não era espiritual. Você tem que buscar no espírito, irmão. Buscar orando, Deus, eu quero, eu preciso. Aí você vai entender. Então você veja que não está falando de sábio aqui no sentido humano, que estudou muito, tem diploma, não é isso não. Está falando de sábio no sentido de mistério de Deus. Dispenseiro dos mistérios de Deus. É isso aí. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência. Aí você vai ver que é Deus aqui, que ele está falando de Deus, não é de homem. Versículo 18. Porque é coisa suave e se as guardarem no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios, tanto na mente quanto no falar. Na hora de falar tem que trazer o que está lá. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Claro, né? Então veja aí, porque é coisa suave, né? E se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios. Versículo 19. Para que a tua confiança esteja no Senhor. Olha aí. Como ele está falando exatamente é do Senhor, essas coisas aqui. Então, para que a tua confiança esteja no Senhor, e a ti tais faço saber hoje, sim, a ti mesmo, faço saber. Está falando o próprio Deus dizendo, eu faço tu saber, eu faço tu entender, eu faço tu compreender. É isso que ele está falando aqui. Para que a tua confiança esteja no Senhor, e a ti tais faço saber hoje. Não é amanhã, não é agora. É assim. Então, irmão, pensa numa necessidade que nós temos de ouvir a palavra de Deus. E vai guardando. Eu sempre digo que se nós formos no culto e a gente guardar pelo menos uma palavra do Senhor, basta uma palavra, cada culto. Deus falou isso. Aprenda. Segura, mas para guardar.
Não adianta você, Jesus, eu quero guardar isso aí, porque isso é maravilhoso. É um tesouro. Enche o teu coração, teu HD de palavra do Senhor, para tu usar ela, usar esse HD para tu falar, para tu externar nas tuas atitudes, a tua maneira de agir, maneira de falar e tudo, trazendo desses ensinamentos. Faça isso, tudo vai dar certo, não tem como dar errado. Ele é fiel. Então veja aí, você guarda e coloca a tua confiança no Senhor, né? Esteja no Senhor. E a ti tais faço saber hoje, sim, a ti mesmo. É isso aí. Que Deus venha abençoar nossas vidas, né? No nome de Jesus, né? Fique aí com essa palavra, guarda no teu coração, porque é fiel. Jesus diz, João, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, o versículo 17. Eu dei-lhes a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Está escrito lá. Então é isso aí. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quê? Do diabo. Dessas investidas, desse engano, dessa fantasia, desse teatro que o inimigo faz para nos tapear. E pelo engodo de ti mesmo, dos teus desejos, você cai no laço. Então você conhecendo a verdade e você, depois tendo esse conhecimento, mas você busca o alimento, para não ficar anêmico, fraco espiritual e ser dominado, mesmo sabendo, mas cai no laço. A falta de alimento faz com que você perda a guerra. É isso aí. Nós precisamos nos alimentar para ter esse poder de armadura, para lutar e não cair. É isso aí. Que Deus venha nos abençoar no nome de Jesus, né? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Confesse o nome do Senhor Jesus, todos os dias, todo momento. Não nega o nome de Jesus. Confessa o nome do Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Confessar o nome do Senhor Jesus é dizer que o Evangelho é verdadeiro, que precisamos viver ele. É isso aí. Defender o Evangelho com unhas e dentes, e assim o Senhor está contigo. Acredite, em todos os sentidos. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por tudo. O Senhor tem feito nas nossas vidas, eu sei que vai fazer mais. Porque o teu desejo é esse aí. De alimentar, de abençoar, de salvar, de cuidar de todos nós. Pai, abençoa cada família que nos assiste nesse momento. Meu Deus, que essas pessoas venham ter saúde e prosperidade nas suas vidas. Aquilo que tem amarrado a sua vida, atrapalhado, enganado, o inimigo que tem trabalhado na vida dessa pessoa, eu uso a autoridade da palavra que o Senhor dá a todos nós que pregamos a palavra. Eu uso essa autoridade, esse poder a favor dessa família, a favor dessas pessoas. E eu repreendo, eu desfaço todo o laço, todas as algemas, correntes que está amarrando a vida dessas pessoas. Eu uso essa autoridade espiritual da parte do Senhor. Eu dispenso esse poder a favor dessa família e quebra todo esse mal, todo esse laço, todo esse embaraço que está na vida dessas pessoas. É no nome de Jesus
que eu digo a esse espírito mal, a esse demônio: pega tudo que é teu, sai da vida dessa família, sai e não volta nunca mais. É uma ordem, no nome de Jesus, sai e não volta nunca mais. E toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.